informar desde já que esse é o último vídeo, né, da coletânea de vídeos voltados para o workshop da proficiência em inglês, né? Os dois primeiros eu fiz um formato assim bem diferenciado, porque o primeiro, quem não assistiu, era voltado especificamente para o que fazer, né, o que estudar para a prova. O segundo vídeo, no caso da minha segunda live, especificamente o que não fazer, no caso, o que não adianta fazer, o que você não adianta assim começar a estudar, no intuito de que você já tinha um norte, né, para já saber o que começar a estudar, e muitas vezes você iria se deparar com vários assuntos que na sua concepção até poderiam valer a pena, né, para uma prova tradicional, mas para uma prova de proficiência não. E esse aqui é o último vídeo, né, desse workshop, que eu vou tentar ser bem específico. Por quê? Porque não são somente dicas, não. São coisas realmente que você tem que levar em consideração, voltado especificamente para o momento, ou seja, para o dia da prova. Ou seja, eu vou focar com várias informações que são muito pertinentes, que vão desde como você deve se portar, até mesmo coisas que você não, julga que não vão fazer diferença nenhuma, mas que com certeza podem ser um diferencial no dia da prova, certo? Vamos lá então. Pessoal, primeira dica. Eu não vou dar nenhuma dica com relação à questão de, por exemplo, levantar cedo, nem nada, até porque esse novo modelo de prova, né, que nós estamos vivenciando é o que? O estilo remoto. A única coisa que você precisa fazer, assim, mesmo estando assim, fazendo a prova em casa, é o que? Checar a questão da sua internet, né? É muito importante que você cheque com antecedência, porque se por acaso tiver algum problema, eles não vão poder se responsabilizar. Então, verifique se o seu computador ou computadores, se você puder deixar um de reserva, né? Ele pode ajudar, né? Não tente fazer essa prova de hipótese alguma utilizando, por exemplo, um celular ou um tablet. Por quê? Porque já que você vai tentar fazer uso do tradutor virtual, isso pode, como é que eu posso dizer? Isso pode até lhe ajudar. Agora, lembrando, se você, por acaso, dê uma olhada nos vídeos que eu mencionei anteriormente, né? E sabe utilizar ele a seu favor. E outra, também saiba utilizar o tradutor virtual desconfiando. Como assim desconfiando? É muito simples. Você não pode, por exemplo, acreditar em tudo aquilo que ele coloca. Entendeu? Uma coisa é eu pegar uma frase ou um sintagma que seja e colocar um tradutor virtual, e aí de certa forma eu acreditar na tradução que ele me colocou. Outra coisa completamente diferente é eu colocar, por exemplo, um texto, que mesmo que esse texto seja apenas no formato de um único parágrafo, ele me passar informação suficiente e coerente, né? Coerência e com coesão, a ponto de, por exemplo, eu não ter nenhuma dúvida e eu ir diretamente para a resposta, se for, por exemplo, uma questão está lá, que pode ser. Outra coisa que eu queria mencionar para vocês, que é bem no início da prova, é o seguinte: pode não parecer importante, mas leia todas as informações que aparecem na primeira página. Como assim? Emanuel, mas isso aí geralmente não é uma coisa padrão. Por mais que seja padrão, pessoal, lembre que nós estamos vivenciando um momento atípico. Então, quer dizer, qualquer coisa que você deixar de lado, isso pode lhe prejudicar muito. Por exemplo, eu não sei se você já tem o costume de assistir algum vídeo meu, eu já mencionei muito bem que as instituições, por mais que elas sigam algum tipo de padrão, não é, como é que eu posso dizer, é a marca da instituição, ela colocar algum diferencial. Por exemplo, se a prova for uma questão aberta e ela, de certa forma, pedir, por exemplo, aqui esse texto ele tem 4 parágrafos, e ela pede especificamente que você traduza, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto, né? E ela deixa bem claro, não utilize tradução literal. Então, quer dizer, se você passar batido por essa informação e na hora da sua tradução você, por exemplo, pensando, eu vou fazer uso do tradutor virtual, e aí coloca lá todo o texto, joga na tela lá do tradutor virtual, e aí simplesmente pega a tradução, bota o Ctrl C, e aí quando chega no espaço da prova você bota lá o Ctrl V. Pessoal, se você fizer isso, pode ter certeza, eles não vão anular a sua prova, mas vão desconsiderar toda
como é que eu poderia dizer, toda a resposta que você colocou naquele espaço. Por quê? Porque eles já foram bem específicos. E querendo ou não, o tradutor virtual, ele não interpreta nada, ele não aportuguesa nada. Eu já mencionei isso. Eu, quando penso assim a nível de tradução, eu sempre imagino, por exemplo, uma escada, né? Por que uma escada? Porque, no caso, ela é questão de degraus, né? E ela é sempre para cima. Então, quer dizer, eu sempre imagino uma tradução nesse sentido, constante, né? E progressiva. O primeiro degrau de uma escada, por exemplo, da tradução, seria a questão, por exemplo, de aquisição do vocabulário, né? Que isso aí, realmente, o tradutor virtual, ele tem. Você coloca uma palavra, ela lhe dá uma tradução. Agora, lembrando, eu já mencionei isso aí também outras vezes, uma palavra, ela pode assumir uma tradução bem diferente de acordo com a situação, de acordo com o contexto, de acordo, ou seja, com a forma que aquele conjunto de palavras esteja se referindo. Então, quer dizer, uma palavra bem básica, como por exemplo fast, ela pode assumir uma tradução como rápido, ligeiro, né, veloz, mas em um contexto bem diferente, ela pode assumir uma tradução completamente diferente daquilo que você imaginava. Então, você não pode ficar acreditando que toda palavra vai ter somente uma tradução e que essa tradução vai se repetir independente do texto. Não. As traduções, no caso assim, as traduções das palavras mudam e elas acompanham o que? A situação. Então, se um texto, por exemplo, ele está falando de uma área específica, como por exemplo a área da saúde, é lógico que essa palavra ela vai ter um contexto voltado realmente para a saúde. Agora, se essa mesma palavra aparecer em um outro texto que está falando, por exemplo, mais voltado para a situação de tecnologia, ou então talvez engenharia, e essa mesma palavra aparece, com certeza ela vai ter uma conotação diferente, entendeu? Então quer dizer, você não pode ficar de forma alguma achando que essa palavra ela vai aparecer sempre da mesma forma, entendeu? E uma vez que você coloca ela no tradutor virtual, existe uma grande chance dela traduzir ela sempre da mesma forma, entendeu? Então quer dizer, você vai se confiar, você vai acreditar, porque eles estão permitindo que você use o tradutor virtual. Em momento algum eles estão incentivando você a utilizar o tradutor virtual, entendeu? Então quer dizer, cuidado para você não cair nessa casca de banana, porque ele é uma ferramenta, mas ele não é a única ferramenta, ele não é a melhor ferramenta, entendeu? Aí, mano, mas é porque eu não tive tempo para estudar, certo, beleza. Agora, se você por acaso for utilizar ele de uma forma exagerada, né? O que pode acontecer? Ele pode traduzir, você mandou ele traduzir a palavra, ele vai traduzir aquela palavra, só que você não vai, de certa forma, poder acreditar 100% na tradução que ele coloca. Então, quer dizer, analise o texto, veja a tradução que ele fez, veja se é coerente com aquela situação, e aí tudo bem. Aí você pode, não vou dizer assim, acreditar 100%, mas, de certa forma, ainda então um pouco fazer vista grossa, mas de certa forma assim tornar a coisa mais aceitável, entendeu? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: se você, por exemplo, é de uma área específica, como eu mencionei, por exemplo, saúde, engenharia, educação, né, que são áreas bem diferentes, não vá pensando logo de cara que os textos que vão aparecer, ou o texto que deveria aparecer nessa prova, é somente da sua área. Você não pode ficar achando isso. Como assim, Emanuel? É muito simples. Anteriormente, né, por exemplo, assim, antes do modelo de prova virtual e no caso assim, esse momento da pandemia, era muito comum você, por exemplo, ir fazer uma prova de mestrado ou doutorado e aí você tem que se submeter à proficiência, né? Você tinha o que? Você tinha, muitas vezes as provas elas eram confeccionadas na forma de um único texto, certo? E o que acontecia? Muito simples. Você tinha todo aquele tempo para poder traduzir, interpretar e responder as questões referentes àquele único texto. Isso era o que acontecia antes, pessoal. E é lógico que, com certeza, esse único texto que aparecia era da sua área. Então, quer dizer, quem ia fazer prova de proficiência tentando um mestrado ou doutorado na área de educação, pegava, com certeza, um texto na área de educação. Já o que ia fazer na área de saúde era um texto da área de saúde. Entendeu? Então, isso aí era uma chance que era quase 100% de acontecer.
Isso não está acontecendo agora, nesse momento da pandemia. Por quê? Porque já que, primeiro, eles estão disponibilizando para você o tradutor virtual, é lógico que também eles iam colocar alguma coisa que, de certa forma, não vou dizer lhe atrapalhasse, mas que também não deixasse assim você com essa vantagem exacerbada, entendeu? Então, uma vez que eles permitem o uso do tradutor virtual, eles também vão colocar alguma coisa para deixar a sua prova mais interessante. O quê? Principalmente textos. Então, quer dizer, isso aí já foi uma surpresa que muita gente encontrou e achou estranho. Como assim achou estranho? Se antes você se preparava para fazer uma prova com um texto apenas, agora você vai ter, por exemplo, se a sua prova tiver uma quantidade, se o edital delimitou a quantidade, por exemplo, são 10 questões. Com certeza eles vão colocar mais de um texto. E outra, pessoal, eles podem colocar até um texto por prova, aliás, um texto por questão. Então, se a sua prova vai ter 10 questões, existe uma chance deles colocarem até 10 textos. Eu digo isso porque aconteceu. Quem foi fazer, por exemplo, a prova de proficiência da URCA do ano 2020, que aconteceu em meados de dezembro, né, no finalzinho do ano, se deparou com isso e teve essa surpresa negativa. Por quê? Porque pensou, antes era um texto, agora são 10 textos. Eles podem fazer isso. Lógico, porque eles não estão permitindo o tradutor virtual, então é lógico que eles vão colocar alguma coisa que, de certa forma, vai puxar muito mais de você. Uma outra coisa que eu queria mencionar também é o seguinte: eu disse anteriormente, né, que normalmente o texto que aparece na sua prova era da sua área. Pois é, agora nesse novo modelo de prova, não é obrigado que o texto seja da sua área. Eu digo isso por quê? Porque também eu entrevistei algumas pessoas que fizeram essa prova aqui em meados de dezembro e elas me relataram o seguinte, que um ou dois textos eram da área específica e todos os outros eram de outras áreas. Como assim? Você quer fazer, por exemplo, da área de educação, uma prova de proficiência tentando um mestrado na área de educação, se deparou com textos na área de artes, na área de ciências, na área de tecnologia. Aí você diz, Emanuel, isso aí é injusto. Não, não é injusto. Por quê? Porque por mais que a sua prova, que você, no caso assim, você esteja disputando de certa forma uma vaga, uma oportunidade de fazer um mestrado, doutorado na sua área específica, muito bem. Mas o seu nível de interpretação, ele tem que ser independente da área. Você está entendendo? Por exemplo, é lógico que você tem uma preferência na hora de, por exemplo, assistir uma matéria ou então ler um texto que pode ser, por exemplo, tanto de rede social como, por exemplo, um site científico, né? Ou até mesmo assistir um filme. Você tem a questão do seu gosto e você coloca ele acima. Lógico que você sempre que é, por exemplo, da área de saúde, você vai querer, por exemplo, estar cercado de informações, textos, né, que sejam livros da sua área específica. Isso é normal. Entendeu? A pessoa também não pode ser tão eclética a ponto de querer entender de tudo ou talvez se especializar em tudo. Não, você pode até manjar de muitas coisas, mas a sua especificidade a nível de, por exemplo, de estudo, ela tem que existir. Mas isso não é motivo para quando você for fazer a prova de proficiência, você só, por exemplo, dominar textos que tenham um conteúdo voltado para a sua área específica, entendeu? Então é lógico que por mais que você seja uma pessoa que seja muito afeiçoado a determinada área específica, você tem que ser capaz de ler um texto de qualquer área. Eu digo assim, ler e interpretar. Eu não estou dizendo gostar, eu estou falando ler e interpretar. Então, por exemplo, se eu conseguir terminar meu ensino superior, eu já fiz por exemplo, uma pós-graduação, eu tenho ideia, eu tenho uma vontade, um anseio de querer fazer um mestrado, doutorado, é lógico que eu tenho, enquanto, por exemplo, leitor, né, que eu já comprovei que eu tenho uma capacidade de leitura e interpretação muito alta, eu tenho que ser capaz de ler um texto independente da área, eu sei ler e eu compreender, entendeu? Então, quer dizer, eles estão fazendo uso disso, eles estão cobrando essa habilidade. E essa habilidade, ela tem que existir independente da área. Eu tenho que pegar por exemplo, uma monografia que seja na área de educação e saber interpretar. Eu tenho que pegar uma monografia, um artigo científico que seja na área, por exemplo, de tecnologia e saber interpretar. Entendeu? Eu não estou falando no sentido de gostar, eu estou falando no sentido de interpretar. Entendeu? Então quer dizer, pessoal, isso já é um diferencial muito grande. Então quer dizer, se você, por exemplo, se preparar para fazer uma prova que tem apenas um texto, você está indo pelo caminho errado. Se você está se preparando para, por exemplo, fazer uma prova com vários textos, mas se você está esperando que todos eles sejam da sua área específica, você está se preparando errado também. Por quê? Pensa isso comigo. Muita gente vai estar fazendo
essa prova lá. E é lógico que essas pessoas, elas realmente estão almejando que apareça um texto na sua área. E aí vai ser 10 textos. Imagina o trabalho que os elaboradores iam ter, pessoal, em fazer, por exemplo, 5 a 10 textos, todos da área, como é que eu posso dizer, da área específica. Todo mundo aqui que é da área de educação vai ter na sua prova 10 textos toda da área de educação, entendeu? Ia ter muito trabalho. Então eles ganham tempo, muitas vezes passando a mesma prova, talvez, né, para todo mundo. Por quê? Porque independente de você, por exemplo, utilizar um tradutor virtual, independente de você estar na sua casa e independente também de você ter os mesmos textos, a sua interpretação não vai ser a mesma. Entendeu? Então quer dizer, você tem que levar muito isso em consideração. Agradecer aqui as pessoas que estão compartilhando, o Cláudio, o Iua Gonzaga, a Sara, né? Bom dia a todos. Lembrando que essa live ela vai ficar gravada durante algum tempo, né? E o objetivo realmente é o quê? É tentar dar total subsídio para você poder se portar da melhor forma possível durante a prova, porque isso também é um diferencial. Não vá achar que eu estudei muito, eu peguei todas as suas dicas, mas, por exemplo, eu não sei como me portar. Isso aí já é outra coisa, entendeu? Tem que saber se portar muito bem na hora da prova. Outra coisa, pessoal, que eu queria mencionar para vocês é o seguinte: evite fazer pausas. Como assim fazer pausas? É lógico que tá assim, e a possibilidade deles pedirem, solicitar que você deixe sua câmera ligada, né? Mas mesmo que eles não exijam isso, que você possa, por exemplo, de vez em quando fazer uso, ou ir no banheiro, aqui e ali, tome cuidado com o quê? Porque isso aí pode levar tempo, isso aí pode gerar o quê? Alguma dúvida. Por quê? Houveram casos, não foram muitos, né, mas houveram casos, por exemplo, nessa novo modelo de prova que eu mencionei que aconteceu em dezembro, de o pessoal acabar fazendo uso, né, no caso de, como é que eu posso dizer, de táticas e estratégias que não foram assim muito éticas, como por exemplo, eu vou fazer a prova em casa, eu vou utilizar aqui, vou estar no meu quarto, na minha sala, na minha casa, seja onde for, né? E além de eu usar o tradutor virtual, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir ajuda. Como assim eu vou pedir ajuda? Pois bem, teve pessoas que usaram de má fé e acabaram chamando pessoas que, no caso assim, professores, né, que já tem uma certa experiência na área de tradução. Não vou dizer proficiência, porque quem tem experiência em proficiência é uma coisa um pouco rara. Eu não vou mentir para vocês, eu tenho experiência em proficiência, mas porque eu já estou trabalhando com isso há um bom tempo, entendeu? Já não é de hoje que eu, por exemplo, resolvo prova, não é de hoje que eu tenho uma turma específica para, por exemplo, vou ajudar essas pessoas para fazer uma prova de proficiência, e também não é de hoje que eu tento me adaptar à situação nova que existe na proficiência. Porém, mas voltando para esse assunto especificamente, houveram pessoas que, de certa forma, contrataram outras pessoas que já têm uma experiência muito grande na parte de tradução específica, e essas pessoas ficaram lá na prova com eles. Ou seja, algumas pessoas tentaram fazer a prova com ajuda, e não era ajuda somente do tradutor virtual, era uma ajuda, no caso, voltada para especificamente para o quê? Era alguém que estava se portando como tradutor e que estava, de certa forma, soprando a prova. Então cuidado para você, por exemplo, não ser surpreendido por isso, porque eles podem muito bem exigir que você, por exemplo, ligue sua câmera, eles podem muito bem exigir que você vá para um cômodo da sua casa que seja, de certa forma, até pequeno, como por exemplo o seu quarto, e eles podem exigir simplesmente também que você, por exemplo, faça um giro de 360 graus para confirmar que você está realmente sozinho. E uma vez que você ficar, por exemplo, desviando o olhar, ou então se levantando, eles podem muito bem dar alguma penalidade, ou então talvez até, como é que eu poderia dizer, eliminar a sua participação, inviabilizando a sua prova. Então cuidado com isso, certo? Outra coisa que eu queria mencionar para vocês é o seguinte: eu já fiz um vídeo pequeno sobre isso, mas é importante também a gente falar o seguinte: existe uma diferença entre duas palavras que as pessoas acham que são sinônimos e não são. Como assim? Você se inscreveu. Com certeza, lá foi dito para você, no momento da sua inscrição, que você teria até 3 oportunidades. Eu digo 3 porque isso aí, de certa forma, é uma coisa padrão, mas as instituições elas podem modificar, né? Elas podem colocar até menos do que isso. Você vai ter até 3 oportunidades diferentes para ser aprovado. Como assim? Quando eu fiz a prova, minha primeira tentativa, a média qual era de aprovação? Eles geralmente colocam o quê? 7 ou superior. Até dezembro, a nota era a mesma, 7 ou superior. Mas pode ser que isso tenha mudado. Então analise e verifique, certo? Então, por exemplo, mudou para um 6, tudo bem. Pode ter mandado para um 8, também pode ter acontecido isso. Mas analise. Então a média é essa.
Por exemplo, 7. Se você tirar 7 ou superior, você está automaticamente aprovado. Agora, Manuel, então se eu não tirar 7, então quer dizer que eu tenho direito a fazer uma outra tentativa? Sim e não. Como assim? Porque existe uma outra palavra, que eu vou dizer agora, que o pessoal confunde com média, e não é. Nota mínima. Nota mínima não é a mesma coisa que média, pessoal. Como assim? A média está dizendo quanto você precisa tirar para poder ser aprovado. Nota mínima quer dizer o seguinte: você não conseguiu tirar a nota suficiente para ser aprovado, né? E aí o que acontece? Você tem que tirar pelo menos essa nota mínima para ter direito a fazer uma nova tentativa. Emanuel, não estava sabendo disso. Eu estava pensando que se eu tirasse a nota que fosse, se não fosse um 7, por exemplo, fosse um 2 ou um 3, eu automaticamente, não vou dizer assim, eu não estava aprovado, mas eu tinha direito a fazer uma nova tentativa. Não, não é assim que funciona. Analise, cheque qual é a nota mínima que eles estão pedindo, pessoal. Por exemplo, a instituição colocou média 7, nota mínima 4. Por exemplo, se você tirar um 3, nem vai reclamar suas tentativas. Por quê? Porque é lógico que para ensino, por exemplo, uma coisa que dá continuidade no ensino superior, eles não vão admitir que uma pessoa tire uma nota muito baixa, entendeu? Então a aprovação é uma coisa, no caso, uma média é uma coisa, nota mínima é outra e ela existe. Então não vá pensando, eu não estudei nada, eu vou fazer tipo assim, só como experiência. Cuidado com isso, porque se você já estiver pensando, por exemplo, que pode tirar uma nota muito baixa, o que vai acontecer é o seguinte: você vai perder seu dinheiro da inscrição, você vai perder seu tempo, você vai se estressar à toa, entendeu? Então cuidado, não vá só com a cara e a coragem, porque você precisa, mesmo que você não seja aprovado logo de cara, na primeira e na segunda tentativa, você precisa ter um perfil, e esse perfil ele não pode ser uma nota muito baixa. Se isso acontecer, o que com certeza vai acontecer com você é o seguinte: você vai perder tudo aquilo que você investiu, que pode ter sido o quê? Dinheiro. E eu digo dinheiro, não necessariamente a questão da inscrição. Eu sei que agora, nesse momento atípico, a gente está podendo fazer as provas em casa, mas quando esse momento passar, com certeza eles vão voltar para o sistema tradicional e você vai ser obrigado muitas vezes até viajar. Então, quer dizer, não é só a questão financeira a nível especificamente da inscrição. Muitas vezes você tem que viajar para, às vezes, sair até não somente da sua cidade, mas do seu estado para poder fazer essa prova. Então, quer dizer, às vezes a passagem, ela às vezes é superior ao próprio valor da inscrição. Então, cuidado com isso, porque o investimento ele é alto, muito bem, certo? Outra coisa que eu queria falar para vocês, além disso, é o seguinte: quando você tiver, por exemplo, colocando o texto no tradutor virtual, que eu digo isso porque eu não estou aconselhando, não, de forma alguma estou aconselhando você usar o tradutor virtual, mas com certeza você vai querer fazer uso dele. Quando você estiver colocando o texto no tradutor e aparecer consequentemente a tradução do lado, analise, por exemplo, os conectivos. Como assim os conectivos? As palavras, as ideias. Por exemplo, eu tenho uma oração aqui, eu tenho uma outra aqui. Eu quero fazer como é que eu posso dizer? Não vou dizer uma junção, mas uma correlação entre ambas. E normalmente o que eu coloco no meio? Eu coloco um conectivo. Na grande maioria das vezes, esses conectivos são o quê? São conjunções. Essas conjunções elas podem ser, por exemplo, aditivas, adversativas, que as pessoas também chamam de opositivas. Elas podem ser conclusivas. Então, quer dizer, isso aí de certa forma já lhe ajuda muito. Por quê? Porque isso aí já passa uma ideia. Por exemplo, se você imagina fazendo uma redação, você já imagina o quê? Por exemplo, você tem, por exemplo, um padrão, 3 parágrafos, digamos. O primeiro parágrafo é a introdução, que a gente também chama de apresentação. O segundo parágrafo seria o desenvolvimento, onde você realmente vai dar o tamanho ao seu texto. E o último deles vai ser o quê? A conclusão. Todo desenvolvimento, tanto o desenvolvimento como a conclusão, elas têm de certa forma assim, conectivos, não vou dizer únicos, mas bem característicos. Então, por exemplo, a conclusão, a desenvolvimento é o quê? Pode ter, por exemplo, a palavra portanto, ou então, por exemplo, conjunções aditivas e, mas também conjunções adversativas, mas, entretanto, então, quer dizer, e essas conjunções, elas estão funcionando como o quê? Como conectivos. Elas estão, por exemplo, passando uma ideia que você pode tentar, de certa forma, assim, se aproveitar. Como assim? Se você está lendo um texto e, de repente, não vou dizer precisa ter uma pausa, mas, por exemplo, tem uma vírgula, então alguma coisa, e aparece o conectivo, que é uma conjunção adversativa, mas isso aí já passa uma ideia de quê? De oposição, como é que eu posso dizer? De adversidade. Então, quer dizer, eu disse uma coisa,
mas por algum motivo eu coloquei esse conectivo aqui. Isso quer dizer o quê? Que, de certa forma, eu não estou concordando 100%. Então, quer dizer, passa uma ideia de que eu estou discordando. E isso pode ser aproveitado durante o texto. Como assim? Você está lendo o texto, e aí uma das questões, por exemplo, pode ser aberta, pode estar lá, aí o elaborador ele coloca, a pessoa que elaborou o texto concorda 100% com aquilo que foi dito pela pessoa tal, pelo personagem tal. E aí você encontra esse conectivo, e você passa a ideia de que ele não concorda 100%. Ele pode até concordar parcialmente, mas totalmente não, entendeu? Então, quer dizer, esses conectivos, eles têm o poder de muitas vezes mudar o discurso da história. Então, preste atenção quando aparecer, por exemplo, um portanto, um contudo, um sendo assim, um e, entendeu? Então, cuidado com isso, porque realmente essas palavras, elas estão lá e elas têm um poder muito grande, muitas vezes, de mudar o cenário do texto, certo? Então, cuidado com essa questão dos conectivos, analise cada um deles. Se você, por exemplo, eu não estou lembrado muito desse assunto no português. O nome desse assunto seria o quê? Orações coordenadas, né? Que é aquela que, por exemplo, são orações que são independentes uma da outra. Não confunda com orações subordinadas. Orações subordinadas são orações que são dependentes. E não tem nem como você confundir, porque, por exemplo, as coordenadas, elas trabalham com conjunções. E as subordinadas, elas trabalham com pronomes relativos, que, por exemplo, esse é o garoto o qual você me falou, quer dizer, isso aí, esse o qual seria o quê? Seria um pronome relativo. Então, cuidado para você não confundir um assunto com o outro, porque por mais que no nome, oração coordenada, oração subordinada, eles até sejam um pouco parecidos, o conteúdo é bem diferente, certo? Pessoal, o que eu poderia falar mais que fosse pertinente ao momento de realizar a prova em si? Primeiramente, já falei da questão de checar a internet, já falei também da questão de você não ficar confiando 100% no tradutor virtual, né? Vendo a forma como ele traduz e tudo. Outra coisa, isso aí eu acho que é comum, acho que você já deve ter passado por isso. Acontece muito de você, por exemplo, colocar uma frase que seja no tradutor virtual e ele, muitas vezes, ele errar, fazer uma tradução que não é 100% coerente com o sentido da frase. Isso acontece muito, na grande maioria das vezes que eu analiso isso, que o tradutor falha, ele faz isso geralmente com o quê? Com os adjetivos possessivos. O que são adjetivos possessivos? Meu, minha, seu, sua, dele, dela, nós, nosso, nossa. Isso é adjetivo possessivo. Ele passa a ideia de posse. Esse aqui é o meu pincel. Esse aqui, por exemplo, é o celular da minha esposa, entendeu? Então, ou seja, o celular dela. Então, quer dizer, isso aí indica posse. É tudo aquilo que indica posse. Não confundir com caso genitivo ou caso possessivo. Isso aí já é outra coisa, entendeu? Então, eu digo assim, quando você diz dele, dela, nosso, isso aqui são adjetivos possessivos. Pois bem, o que isso, de certa forma, me atrapalha no tradutor virtual, Manuel? É o simples. Muitas vezes você coloca uma frase que tem um adjetivo possessivo e o tradutor traduz para um adjetivo possessivo diferente. E isso, para a prova de proficiência, isso pode ser uma bomba. Por quê? Porque uma vez que você muda o adjetivo possessivo, ele com certeza vai passar, por exemplo, uma ideia diferente de quem estava possuindo aquilo. Vou dar aqui um exemplo. Se você, por exemplo, colocar no tradutor virtual, você coloca assim, pode fazer até o teste agora, se você quiser, ou então assim que acabar a live. Anote essa frase que eu vou dizer agora, viu? Ela não queria danificar o carro dela. Pronto. Pode fazer isso. Pensa bem o que eu falei. Ela, você pode até dar um nome, pode ser ele ou ela, né, no caso, mas eu vou colocar aqui ela. Ela não queria danificar o carro dela. Pronto. Se você colocar essa frase no tradutor virtual, como eu acabei de dizer, a tradução que vai aparecer em inglês vai estar correta. Vai estar assim. Eu vou até dizer o final. Vai ser her car. É isso que vai aparecer. Mas, se você fizer o inverso, se você pegar, por exemplo, agora eu vou copiar essa frase que, olha lá, o tradutor virtual acabou de traduzir para mim para o inglês, aí você pega, aperta no xizinho, né, depois que você dá o Ctrl C, né, aperta no xizinho e inverte. Agora eu vou escrever em inglês, aí você bota lá, English. Pronto. Agora eu vou botar a frase que ele acabou de me dizer, né, e detalhe, uma frase que eu tinha escrito antes. Coloca o Ctrl, você pega o Ctrl C, agora vai ser o Ctrl V, né? Aí no caso a frase vai aparecer em inglês. E do lado vai aparecer automaticamente a tradução em português. E aí o que acontece?
E magicamente, ele, em vez de dizer, traduzir o inverso, em vez de dizer o carro dela, ele vai dizer o seu carro. Ou seja, vai estar lá, her car, e ao invés de ele dizer o carro dela, ele vai dizer seu carro. Aí você pensa, por que ele fez isso? Ele traduziu errado. Por quê? O tradutor, pessoal, virtual, ele até, como é que eu posso dizer? Ele conhece alguns assuntos, ele até sabe algumas regras, mas ele não aportuguesa nada, entendeu? E muitas vezes ele traduz errado. Por quê? Porque é uma coisa que nós fazemos também. Nós utilizamos no português os adjetivos possessivos seu ou sua de forma desenfreada, inconsequente. Por exemplo, se eu estiver me referindo a você especificamente agora, eu posso dizer você e eu também posso dizer, por exemplo, vou me referir aqui agora a Gonzaga. Ele disse, sempre nos pegam de surpresa. Aí eu pego e digo, esse aqui é o seu comentário. Entendeu? Porque estou me falando diretamente para Gonzaga. Agora, se eu dissesse assim, por exemplo, uma pessoa que não está aqui nesse momento, uma pessoa que, por exemplo, que participou de uma outra live, por exemplo, foi a Fernanda, ela fez um comentário na live anterior, né? Mas ela não está aqui presente hoje. Então, se ela não está presente aqui hoje, eu não posso, por exemplo, dizer você e nem tampouco dizer seu ou sua. Eu vou dizer o quê? Dela. Porque ela não está presente, entendeu? Então é isso que a gente faz. A gente comete muito essa gafe de ficar utilizando seu ou sua de forma exacerbada, como se as pessoas estivessem sempre presentes. Você só pode utilizar seu ou sua, tanto no português como no inglês, se a pessoa a quem você está se referindo está presente e você está falando diretamente para ela. Se ela não está presente, ou por mais que ela esteja presente, você não está se referindo diretamente a ela, então você não pode usar seu ou sua. Então quer dizer, olha só o perigo que isso pode acarretar na hora da minha prova. Por quê? Porque se eu coloquei uma coisa dessa e ele, quando traduziu errado, por exemplo, ele me deu o adjetivo possessivo errado, o que pode acontecer? Eu vou interpretar errado, porque eu vou perceber que ele está falando de uma outra pessoa e, consequentemente, quando aparecer uma alternativa que, de certa forma, fosse coerente com essa tradução errada, eu vou assinalar. Entendeu? Então quer dizer, isso aí é um exemplo, existem vários exemplos, pessoal, que você pode colocar até mesmo uma frase que seja num tradutor virtual. Você vê, eu coloquei uma frase e ele pode errar. E detalhe, eu coloquei uma frase. Imagina um texto, imagina, por exemplo, um texto de bem mais do que um parágrafo, ou então que seja somente um parágrafo apenas, né? Tem textos de apenas um parágrafo, principalmente porque nessa prova de proficiência, como eles já vão poder botar até 10 textos, eu acredito que eles não vão colocar textos muito volumosos, né? Mas pode acontecer, pode acontecer. Então cuidado com isso. Se por acaso aparecer alguma questão aberta, onde eles solicitarem que você traduza determinada parte do texto, né? Cuidado para você não ficar, aí é fácil, eu vou só colocar no tradutor virtual, ele me dá a tradução, eu coloco um Ctrl C, boto na prova um Ctrl V e acabou. Cuidado, porque se eles estão pedindo uma coisa dessa, com certeza eles não vão pedir tradução literal, com certeza eles não vão pedir tradução ao pé da letra, eles vão querer a sua tradução. Então, ou seja, ele colocou lá, não queremos tradução literal, e você fez isso, eles não vão fazer mais nada a não ser, por exemplo, inviabilizar a sua resposta. Não a sua prova, lógico, mas a sua resposta. Então, cuidado com isso. Mas será que eles não vão aproveitar nada? Se eles estão verificando que você descumpriu uma regra própria deles, então automaticamente eles não têm mais nada o que fazer, a não ser, por exemplo, inviabilizar a sua resposta e contabilizar do restante. E outra, mais uma vez, cuidado com essa coisa chamada de nota mínima. Eu não fui aprovado agora, mas eu tenho duas outras oportunidades. Você não sabe. Verifica a sua nota. Verifica a sua nota. Se você tirou abaixo da nota mínima, você não vai ter mais direito a nada. Você pode até fazer o procedimento tudo de novo, mas já é outra inscrição. Aí já, como a gente tem acreditado, já são outros 500, né? E aí você vai ter que passar por tudo de novo, certo? Pessoal, eu espero ter sido útil nas minhas dicas, né? No mais, o que eu posso dizer? Não perca muito tempo, certo, na prova. Uma outra coisa que eu acho que eu já mencionei antes, mas eu acho que é interessante também você saber, caso você não tenha assistido, por exemplo, minhas outras lives, é o seguinte: quem vai fazer a prova é você. Então é você que decide qual é a ordem das questões. Como assim, Manuel? Qual a ordem das questões? Você não é obrigado a fazer na ordem que eles estão colocando, não, pessoal. Por exemplo, essa é a primeira questão, eu vou fazer primeiro. Essa é a segunda, eu vou fazer por segundo. Não. Analise, por exemplo, já que você é da área, como é que eu posso dizer? Digamos que você esteja tentando fazer um mestrado na área de educação.
Então faça o seguinte, vá fazer as questões que você tem mais afinidade, vá começar, por exemplo, por aquelas que os textos são mais direcionados à sua área e deixe aqueles textos, por exemplo, ó, eu de 10 questões, 3 eram da minha área, beleza, 7 não era, então deixe para fazer esses 7 por último. Vá fazer logo aquilo que de certa forma você já tem mais conhecimento, né? Mas também tem um detalhe. Cuidado para você não gastar todo o tempo nesses textos que você de certa forma manja mais e deixar as outras questões para fazer com os textos que você não manja tanto. E outra coisa que é importante é a questão, por exemplo, do tempo. Saiba controlar o tempo. Você tem um tempo X, eles não vão aumentar. Você tem que olhar para o relógio, não estou dizendo para você ficar olhando todo o tempo, mas você tem que olhar para o relógio e terminar a tempo, certo? Porque não adianta você, eu vou acertar certo, mas eu não vou conseguir enviar meu resultado a tempo. Então se você não conseguir enviar seu gabarito a tempo, então o que acontece? Você vai passar batida e eles não vão poder fazer nada. Por quê? Porque tem um cronômetro, certo? Cuidado com isso. E outra, eles não têm a obrigação de ficar lhe avisando quanto tempo falta. Quando era no sistema presencial, eles tinha uma pessoa lá, o fiscal ficava avisando. Pessoal, falta 1 hora. Pessoal, falta meia hora. Pessoal, falta 10 minutos. Agora não. Eles podem até colocar alguma coisa lá, mas talvez você esteja tão concentrado que você não veja. Então, olhe para o relógio, certo? Outra coisa que eu acho que é pertinente também, além, por exemplo, da ordem das questões, é você saber, por exemplo, essa questão aqui, digamos, ela é aberta. Se for aberta, eu sinceramente acredito que vão aparecer somente questões de assinalar. Eu acredito isso. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é você saber o seguinte, leia o texto. Leia o texto que eu estou falando assim, além do texto que você vai interpretar, leia o que a questão está pedindo. Como assim, Emanuel, o que a questão está pedindo? A questão não vai pedir sempre para marcar o que é correto, não? Não, pessoal. Não existe essa regra que diga que toda questão de assinalar, por exemplo, só pode pedir para você marcar a alternativa correta. De forma alguma. Ela pode pedir para você marcar o que ela quiser, por exemplo. Elas até brincam muitas vezes, até dizem, ó, marca a alternativa que está correta, marca a alternativa que está incorreta. E ela também pode fazer isso, ó, marca a alternativa que não está incorreta. Como assim não está incorreta? Se é para marcar o que não está incorreto, é marcar o que está correto. Entendeu? Eles podem fazer essas brincadeirinhas e você pode estar tão estressado por vários motivos, tempo, né? Ficar pensando naquilo que investiu, o tempo que você levou para fazer determinada questão. Então, quer dizer, você pode até saber do assunto, mas acabar errando porque não soube ler o que a questão está pedindo. Então, leia todas as questões. Eu digo assim, veja o que a questão está pedindo, veja para ver se ela está pedindo para marcar o que é correto, certo? Outra coisa é o seguinte, quando mesmo aqueles textos que você tem, de certa forma, assim, um certo domínio da área, né? Cuidado com o seu conhecimento prévio. Como assim conhecimento prévio? Eu já mencionei isso. Conhecimento prévio é aquilo que você já sabe. Entendeu? É aquilo que você já sabe. Ou porque você leu, ou porque você assistiu uma matéria, seja o que for. Você já sabe, entendeu? Independente de ser da sua área ou não. Agora, cuidado para você não querer colocar o seu conhecimento prévio acima das informações que tem no texto. Porque tem gente que faz isso. Até hoje isso é muito comum. As pessoas, eu sou um amante de tecnologia, gosto muito de tecnologia, embora não seja a prova de proficiência que eu esteja fazendo, mas eu gosto muito de tecnologia, eu sou uma pessoa muito antenada com isso. E aí aparece um texto que a temática é tecnologia. Falando, por exemplo, de que os celulares, né, por exemplo, que eles pelo fato de ter tantos recursos tecnológicos hoje, eles só trazem coisas boas, né? E aí de repente eu vou direto para a questão, não leio o texto e aí pronto, porque eu já tenho uma opinião formada, né? E eu marco aquela alternativa que é de acordo com o meu conhecimento prévio. Não faça isso. Ou analise o texto, porque você não sabe. Por mais que o texto até mencione que, por exemplo, a tecnologia tem um lado bom, ele pode querer também focar no lado ruim dela, entendeu? Então cuidado. Como diz, você focou nos prós e o texto focou nos contra. Cuidado, muito cuidado com isso, pessoal. Eu estou vendo aqui, agradecer mais uma vez a participação de todos, né, da Sara, da Gonzaga, da Angelúcia, certo? Do Cláudio. Quem quiser pode escrever algum comentário, ainda dá tempo, pessoal. Por exemplo, se você for fazer essa prova da URCA, desde já muita sorte, né? Muita atenção, muito preparo, ainda dá tempo para você estudar. Qualquer coisa você pode assistir algum vídeo meu, mandar algum comentário, certo? Tirar alguma dúvida. E muita calma também na hora, mas cuidado para você também não vacilar e ficar calmo a ponto de, por exemplo, gastar, digamos assim, 15 minutos numa questão. Se a prova tem por exemplo,
10 textos, você não pode gastar, por exemplo, 10, 15 minutos em uma única questão. Ah, Manel, mas e se eu fizer isso para tentar garantir que eu vou acertar o texto? É a sua tática. Mas lembre-se, você tem uma coisa chamada média e você tem uma coisa chamada nota mínima. Entendeu? Você gastar todo o tempo do mundo em uma única questão, ou duas ou três, isso aí é como se você estivesse admitindo que não vai passar, mas se você quer garantir a nota mínima, tudo bem. Se a sua tática for essa, tudo bem. Mas se a sua tática for passar logo de primeira, então é melhor você cuidar, não ter o cuidado para não extrapolar o tempo, resolvendo, por exemplo, uma única questão, porque por mais que você acerte ela, lembre que você tem que acertar outras. E se o perfil, por exemplo, for 7, você tem que acertar 7 questões de 10, certo? Pessoal, essas foram as dicas de hoje. Eu espero ter sido útil. Espero que ter tranquilizado vocês com as minhas lives, com as dicas que eu passei, ter orientado vocês e principalmente espero que você se prepare para tentar escapar de todas essas pegadinhas que eu mencionei hoje, que são várias, né? Que podem acontecer durante a prova e muitas vezes a gente até peca, por exemplo, a gente não consegue uma aprovação porque por mais que tenha estudado bastante, por mais que tenha resolvido muito texto, praticado, não sabe como se portar na hora da prova. Então a minha live de hoje foi isso, foi ensinar você como se portar durante a resolução, certo? Agradeço a todos, certo? E se possível, quem puder se inscrever no nosso canal no YouTube, para poder acompanhar todas as dicas, certo? Obrigado, Gonzaga, espero ter contribuído também para a sua futura aprovação. Até mais, pessoal. Bom dia.